Caminho das pedras, chão vivo na corrente de passos descalços, aberto na mata como um disparo em busca de um alvo, sob o olhar de um rei nefasto, redentor em seu vil rastro, de santo de brilho falso, forjado pelo ouro jamais escasso, e pela prata que a ele nunca basta. Montado no dorso de uma terra prometida, cultivada por mãos que mesmo com tantas feridas, colhem hoje o que é alimento, é sentimento, é vida. Andando por um caminho, essas pedras retratam meus ancestrais. Eu sou neta da Rosa, da Matilde, eu sou filha da Raimunda, sou mãe da Tamires, do Thales, do Felipe, sou avó da Ana Luísa. Os meus chegaram aqui em Abacatal em 1710. Né, com a chegada do Conde Comamelo, com a chegada dos meus ancestrais de Olímpia, que é a mulher que deu origem a essa comunidade, né? Por isso a gente fala que Abacatal é um território matricial, diferente de matriarcal, né? Porque ele advém todo o tempo de mulheres, de Olímpia, das Três Marias, então é um processo diferenciado. O Quilombo de Abacatal, ele deu através do Conde. Veio o Conde Comamelo e ele era o senhor, dono dos escravos. Ele morou muitos anos aqui. Essa comunidade tem 314 anos, vai fazer 315 anos. E os nossos antepassados eram os escravos dele, né? Ele não teve filho com a condessa, mas teve com a escrava Olímpia, que dessa relação teve 3 filhas, Maria Filibilina Barbosa, Maria do Rosa e Maria Margarida da Costa, a qual eu sou descendente. Meu pai, meu avô, e de toda essa descendência das Três Marias, o Quilombo de Abacatal existe até hoje. Abacatal, ele hoje, aqui onde a gente está, é o inverso. Aqui seriam os fundos da comunidade, porque a frente era o rio, né? Por onde o Conde chegou, por onde meus ancestrais desembarcaram aqui, foi pelo rio. E aí, diante de 1970, 68, 70, houve a necessidade de Ananindeua surgindo, então a comunidade começou a transferir, né, a sua ida, que era caminho por aqui ainda. Ao longo dos anos a gente foi transferindo a ida pelo rio para cá, por aqui, né, mesmo caminhando, a pés mesmo, né, sem bicicleta, sem carro, sem qualquer outro meio de veículo, né, que não tinha. Então Abacatal, ele se constituiu, é um quilombo constituído, né? Não é um quilombo, que nem diz, de refúgio, né? Porque a gente sabe que os quilombos, maior parte no Brasil, é de refúgio. O povo, devido à tortura, à dor, ao sofrimento, se refugiava para lugares, né, bem afastados, à margem do rio. O nosso não, ele é constituído. E nós dizemos que é um quilombo de herança, porque o Conde deixou esse quilombo para as 3 filhas, para as Três Marias, a qual deu a origem ao Quilombo de Abacatal. Eu sou Raimundo Nonato Cardoso, nasci nessa comunidade quilombola, mas até em 70 a gente não conhecia que nós temos quilombola, que a gente não sabia. A gente sabia que era uma comunidade separada, né? Mas não sabia que era quilombola. Quando nós subimos, nós tivemos muitas lutas, né?
E daí fomos descobrindo que para a gente ter aqui, que eu sou analfabeto, a gente precisava de educação, saúde e outras coisas, né? Então nós íamos lutar. Daí o pessoal que compraram aqui, nós fomos vendidos, que nem bicho, eu acho, né? Que hoje, outra coisa não pode ser, né? Daí nós lutamos para a gente sair da escravidão e ter o que é nosso. A nossa geração, que nem eu diz, os meus antepassados eram tudo analfabeto. E você sabe, a pessoa quando ele não estudou, ele não conhece realmente seu direito, ele sabe que ele tem direito, mas ele não sabe como adquirir. E a Bacatau foi assim. Os nossos antepassados, eles sabiam que eles eram herdeiros, eles diziam ser herdeiro, era herança, constituído esse quilombo pelo conde, deixado para as 3 filhas, né, com a Olímpia e as 3 filhas, mas não sabiam como, né? E chegou aqui um senhor, esperto, que nem a gente diz, e se titulou dono dessa terra. E nós fomos ser, que nem eu digo, nós fomos ser escravos dele. Porque a nossa geração, nossos antepassados foram escravos do conde. E nós fomos desse senhor que se disse dono. Chegou aqui, viu um lugar bonito, achou muito bonito, pediu para morar, constituiu família, casou-se. Então ele se titulou dono por muitos e muitos anos. Foi um processo que a comunidade voltou a ser escravizada, porque tudo que trabalhava, que coletava, pagava um valor que era dito arrendamento, né? O cara não fazia nada, mas ele cobrava de todo mundo. Tipo, se vendesse uma lata de açaí, tinha uma porcentagem. Se vendesse não sei o quê, tinha uma porcentagem. Se derrubasse... A gente lutou para ser reconhecido. Não foi assim que deram para a gente o conhecimento de estar aqui, né? Eu tenho 71 anos, mas eu já sofri. Hoje eu estou conversando aqui por eu ter escondido, queriam me matar. Aí nós fundamos uma associação dia 6 de março de 88. Nós constituímos uma associação com poder jurídico. Quando é dia 7 de outubro de 88, as nossas casas são derrubadas. Ele vende essas terras com nós dentro e manda derrubar nossas casas. Aí nós fomos buscar, aí nós fomos conhecer a força realmente do quilombo, do povo, do homem, da mulher, da criança, entendeu? Dos antigos. E nós foi constituir a titulação dessa terra. Mas que para que nós constituísse essas terras, para nós ter direito, nós tivemos que passar pela derrubada das nossas casas, que foi o momento mais triste e doloroso das nossas vidas, foi derrubar a nossa casa. Eu me emociono muito quando eu lembro da minha casa derrubada, porque não foi fácil. A minha única casa que a telhas não foi quebrada foi a minha. Porque eu pedi para o oficial de justiça. Com a minha filha no braço, eu disse, oficial, se o senhor soubesse quantos dias eu passei de fome com meu marido e a minha filha para comprar essas telhas, o senhor não deixava quebrar uma. Aí ele olhou para mim assim e fez assim. Aí disse, baixem a telha dela, não deixe quebrar. Foi a única, os outros não tiveram a mesma sorte que eu. Entendeu? Então, a minha história é essa. Eu vi minha casa no chão. Eu não fugi da luta, não. E as lágrimas que eu chorei em cima de tudo que o meu pai lutou pra ter. Olha, pra mim é uma vida tranquila, uma vida boa, né? É uma vida de tranquilidade mesmo, né? Por sossego da mente da gente, né? Que tem pessoas que dizem que a gente mora no mato, né? Ainda tem esses que falam, né? Ah, vocês moram no mato. Mas mal eles sabem que pra cá é uma vida tranquila. É uma vida de sossego, a gente pode deixar nossa casa aberta, pode deixar alguma coisa na frente de casa, né? As nossas crianças brincam livre, né? E a nossa vida eu acho ótima aqui, né? Aqui no interior. Pra gente
uma maravilha, entendeu? Sem preocupação das coisas tantas assim, né? Vida de roça, né? Vida de interior, tranquila, sem violência, comendo naturalmente as coisas que a gente explora da terra, né? No caso, macaxeira, girimum, milho, né? Essas coisas que o interior oferece, né, para as pessoas, né? A nossa vida é assim. Tempo que não tinha prego para pegar a casa. Eu com meu pai viemos com uma família trabalhar. Daí fiquemos, né? Trabalhar com o pessoal aí. Isso aí tudinho fui eu que plantei, tudinho. Trabalhei muito eu. Aqui nesse abacatal, os que estão vivos, não tem um para me bater, não. Eu sei plantar milho, sei plantar arroz. Trabalhei uma safra tudinho, tirando açaí, vendendo lá para fora, levava na costa. Eu levava 4, 5 latas de açaí lá para onde deu, todo santo dia. Menos filho, pessoal, não me bate aqui não. 14 filhos, morreu 7 e tem 7 vivos. Eu vou fazer 102 já. Sou de 1924. Cheguei para cá em 40. E estou até hoje ainda. E assim, essa vivência assim, da comunidade, de todo mundo cuidar de todo mundo, né, é uma realidade desse processo coletivo mesmo. E hoje assim, eu percebo que é muito da nossa ancestralidade mesmo, né? Tem o pai, claro, o pai sanguíneo, mas assim, todo mundo cuida de todo mundo, né? Num espaço, todo mundo cuida de todo mundo. E o bem-estar do todo é importante para todo mundo, porque se um estar, né, desequilibrado, acaba gerando uma cadeia de desequilíbrio, né? Desequilíbrio para o grupo. Uma comunidade assim que a gente participa de muita coisa, entendeu? Aí é bom que aqui também já melhorou muito, que tem escola aqui para as crianças aqui dentro do território, não tinha. Né, tinha que era muito dificultoso para as crianças estudarem. E agora tem também um postinho de saúde também, e era pior ainda. A gente não tinha como ir, botava as pessoas que estavam doentes ou criança no braço, ia lá para a cidade, né, para poder ter esse tipo de atendimento. Aí graças a Deus que para cá melhorou bastante nisso, né? Só que não melhorou ainda é a rua, né? Que a rua vocês veem como ainda está um pouco precária, né? Tem buraco, tem lama, daí é um pouco dificultoso, mas vai melhorar. Né, a gente espera melhoras para cá. O território do Abacatal é um território que há bastante tempo enfrenta vários desafios. E esses desafios, que são problemas que a comunidade enfrenta, acabaram levando a comunidade a se organizar de forma coletiva. E essa organização coletiva, ela faz parte da estratégia de luta desse território que resiste. Então aqui nós temos, por exemplo, vários jovens que já estão na universidade. Esses jovens, eles na universidade, acabam contribuindo também para fortalecer a coletividade dentro da comunidade, ou seja, dando, de certa forma, uma condição mais estratégica para que essa juventude possa fazer parte daqueles que virão depois para poder continuar defendendo o território. Então hoje nós temos o Abacatal como um grande exemplo de um território que existe, que resiste e que persiste diante de todos os problemas de violência estrutural que afetam esse território. A minha história com o Quilombo de Abacatal começa através da minha mãe, que com 14 anos ela foi adotada pelo vô Chico, Francisco Seabra, daqui da comunidade, uma pessoa muito antiga dentro da comunidade. A gente veio para cá e passou a ter outras vivências. E a partir de 2012, o trabalho com o Toroaçu, ele se apresenta, a gente entra no universo das artes, no universo da música. A gente passou a escrever sobre a nossa própria história, porque aí fazia sentido pra gente. O que a gente queria fazer com isso era cantar e contar a nossa história através da arte. A nossa cultura, ela está totalmente ligada às raízes africanas, aos tambores, aos batuques, às tradições.
E a gente começou a fazer esse processo de escrever e cantar sobre a nossa história, porque a gente não queria que as crianças do Quilombo esquecessem a própria história, entendeu? E a gente ficou, qual é a melhor forma de se aprender? A melhor forma de se aprender é cantando, entendeu? Tu nunca vai esquecer daquilo que tu aprende cantando, tu sempre vai lembrar pra tua vida toda. E a gente fez, a primeira música se chama O Caminho das Pedras, que conta a história da comunidade. Tenho orgulho de ser quilombola. Quando eu ando no Caminho das Pedras, quando eu vou pro Caminho das Pedras, eu sinto assim, né? Eu penso como era antigamente, assim, eu me imagino como se fosse, né? Que era muito sofrimento das pessoas de antigamente. Você chegasse e perguntasse quem é o dono do território, nós não sabíamos nem o que era quilombo, o que era território, nós sabíamos que era Abacatal. O nosso horizonte, o nosso mundo era Abacatal. Era daqui o Caminho das Pedras, mas nós não sabíamos o valor, nós não sabíamos o que significava o Caminho das Pedras. Era pedra lá. Aí a gente, claro que tinha a história que meu pai contava, que esse conde, os escravos tinham construído aquele caminho para que o conde andasse, para que não sujasse o pé na lama. Porque o engenho dele ficava do outro lado do Igarapé, né? Então ele tinha que ir para o engenho todo dia, mas tinha que voltar para a terra firme, que no caso era aqui. Então era várzea, né, lama, sujava o pé. Então, como ele era o senhor, branco, não podia pisar na lama. E os escravos construíram aquele caminho e ele era carregado em uma padiola, né, feita pelos escravos para carregar ele até a margem do Igarapé, até a terra firme. E a gente eu ouvi essa história há muitos anos. Quando eu vou pro Caminho das Pedras, eu não costumo ir muito lá, mas quando eu vou, aí eu fico relembrando como poderia ser assim, se eu vivesse antigamente. Como era que eu não ia sofrer, né, com tudo isso. Aí eu fico pensando na dor que eles passavam, né, passavam antigamente. Assim, de estar carregando pessoas, levando assim, que batiam neles, né, tudo isso. Pensar hoje em dia, para nós é doloroso. As pedras não falo sim. Essas aqui falam. Por si só, ela conta a nossa história. Aqui nesse caminho não foi feito porque os escravos quiseram. Aqui tem sangue, dor, suor, sofrimento. Então é o que nos mantém aqui. E já vem um aí que é negócio do gás encanado, né? Que vai passar para Belém. Ele deve passar por aqui e vai passar para Belém. É o Catorial, que já está bem ali, está incomodando a gente, porque acaba a nossa flora, acaba com a flora. Porque eles derrubam tudo, aonde os bichos vão viver? Aqui tinha muita capivara, hoje a gente vê capivara, mas é muito difícil. Jacaré acabou, paca, veado, porco, a gente só vê nos outros interior, não vê mais aqui. Né, mais afastado do que aqui. Muita coisa. A Rua da Liberdade, hoje, nos preocupa um pouco, porque hoje vem a Rua da Liberdade, e amanhã, o que é que vem? Né? Ainda não sabe do amanhã. Então a gente está pronto para lutar. Não deixar passar nesse pedaço que ainda a gente tem. A gente pode fazer a casa da gente, sossegado. Vocês estão vendo que aqui é uma liberdade. Se fosse lá dentro de Belém, era uma zoada muito grande. E aqui não, é calmo, né? É frio, é coisa boa. Mas a situação é assim. A gente luta pelo melhoramento, mas a nossa comunidade daqui a 20, 30 anos não está mais do jeito que é hoje. Né? Tem algo que eu considero muito importante, que é encontrar um caminho que possa levar a um modelo de desenvolvimento que seja totalmente diferente daquilo que está posto. Porque o atual modelo que a gente encontra nesse país é um modelo que se fundamenta numa lógica de acumulação do capital, e essa acumulação ela acaba gerando espoliação. Isso afeta o meio ambiente, mas também afeta principalmente as populações tradicionais, indígenas, quilombolas, comunidades rurais, ribeirinhos, ou seja, aqueles que de certa forma dependem desse diálogo com a natureza.
E a saída para todos esses problemas é o saber ancestral. E esse saber ancestral, ele considera toda essa relação, que essa ancestralidade, ela mantém com os elementos da natureza. Eu diria que dar autonomia para essas comunidades e pensar junto com elas as possibilidades de sustentabilidade ecológica e também sustentabilidade econômico-social, de forma a eliminar os conflitos ambientais, seria o caminho mais ideal. As comunidades que têm esse diálogo com a natureza precisam estar nesses espaços para poder apresentar aquilo que elas já desenvolvem e que podem ser os caminhos ou as alternativas para se pensar um modelo mais justo de desenvolvimento. Na verdade, essa preocupação, ela parte de nós mesmos como crianças, eu falo crianças, porque acaba que, mesmo nós sendo criança, a gente conseguia ver de que uma cultura que não era nossa estava tomando de conta, entendeu, do nosso território. E isso gerou revolta dentro da gente, entendeu? Porque se a gente vem num território de luta, a gente se questiona a mínima coisa, entendeu? Então, eu estou dentro do meu território, eu já não vejo mais as festas de batuque, eu já não vejo mais as rodas de carimbó. O que está acontecendo? Então, eu passo a me questionar, entendeu? Desde criança, do porquê e qual é o meu papel dentro disso. E aí entra a questão do que a gente vai fazer para isso não acontecer. Porque o Toroaçu conta as histórias e o principal objetivo no começo era ensinar as crianças do quilombo. Só que acaba que foi um trabalho tão importante para a comunidade que não parou só nas crianças, entendeu? Passou para os adultos, passou para os mais velhos, entendeu? Porque saber da sua própria história é um processo importante. Se nós não sabemos da nossa própria história, nós estamos perdidos, nós somos qualquer. Então, o processo de saber da própria história é empoderador. Você se sente mais forte porque você sabe a sua história. Você quer lutar pela sua história, entendeu? E hoje eu vejo muito isso, entendeu? Na juventude da comunidade, nesse período, não se falava tanto na questão da luta dentro da juventude. Mas hoje eu vejo que os jovens da comunidade têm sede de lutar, entendeu? Tem sede de lutar e orgulho dos seus mais antigos. Como vieram carregando nas costas essa luta, entendeu? Como Dona Santana, seu Raimundo, seu Alonso, entendeu? E várias outras lideranças que tiveram à frente, que correram risco para a gente estar aqui hoje, pisando nesse território que é sagrado, contando a nossa própria história através de um ritmo ancestral amazônico, que é o carimbó. Quero te ver na roda de carimbó, desfilando seu swing, na batida de meu curimbó. Quero te ver na roda de carimbó, desfilando seu swing, na batida de meu curimbó. Na batida de meu curimbó, quero te ver na roda de carimbó, desfilando seu swing, na batida de meu curimbó. É luta, porque se não for você nesse momento, o próximo não se sabe quando vai ser. Meu povo consegue ouvir as músicas que eu canto, que o Toroaçu canta, e se orgulhar. É a minha história que está sendo cantada. Eu não sei o tamanho dessa gratidão que eu sinto por ser essa pessoa, por ser construído por essa comunidade, entendeu? E por estar fazendo
e está fazendo o que muito jovem hoje está fazendo, sabe? Está se inspirando, está vendo um espelho e conseguindo ver os objetivos também. O quilombo de Abacatal tem histórias de se espantar. Essa é do batucar de panelas, quando eu fiz o sol acordar. Meio-dia virou meia-noite, mas será que o sol foi dormir? Vou fazer um barulho, um estrondo, tentar chamar ele aqui. Ei, sol, me mostra teu brilho, vou bater panela pra te acordar, te fazer brilhar e a noite sair. Ei, sol, sai do esconderijo, escuta o estrondo que vem do quilombo, eu não quero dormir, não. Quilombo de Abacatal tem histórias de se espantar. Essa é do batucar de panelas, quando eu fiz o sol acordar. Meio-dia virou meia-noite, mas será que o sol foi dormir? Vou fazer um barulho, um estrondo, tentar chamar ele aqui. Ei, sol, me mostra teu brilho, vou bater panela pra te acordar, te fazer brilhar e a noite sair. Ei, sol, sai do esconderijo, escutar o estrondo que vem do quilombo, eu não quero dormir.